Você confia no que a imprensa do seu país divulga? Há algum tempo atrás, possivelmente teríamos respostas para essa pergunta mais niveladas e mais voltadas para o lado afirmativo. Contudo, com a popularização das notícias falsas, da pós-verdade e, sobretudo, da desinformação, muitas pessoas passaram a ver o trabalho jornalístico com ceticismo. Pensando em avaliar a que pé anda a confiança das pessoas na imprensa, neste ano, 2021, o Instituto Reuters realizou uma pesquisa qualitativa com uma série de grupos de discussão e entrevistas com pessoas de 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Brasil. E o que eles descobriram? Iremos ver agora. Antes de começarmos a falar sobre os resultados propriamente ditos, uma breve introdução à metodologia da pesquisa é algo que não devemos deixar passar. Todo o trabalho foi construído a partir de uma amostra de apenas 132 pessoas dos 4 países citados anteriormente. Essa amostra, apesar de não estimar a incidência quantitativa das características observadas, permite compreender as razões e entendimentos que as pessoas utilizam para julgar o quão confiável é a imprensa de seu país. Isso se faz possível através das conversas abertas, que é a técnica utilizada pela equipe de pesquisadores ao interagir com os entrevistados. Abre aspas, embora não sejamos capazes de fazer generalizações estatísticas sobre como todas as pessoas em um determinado país pensam sobre as notícias usando essas abordagens, somos mais capazes de entender o contexto em torno de como as pessoas formam suas opiniões e por quê. Fecha aspas, dizem eles. Apesar das diferenças consideráveis na imprensa de cada país, as discussões e entrevistas dos grupos revelaram pontos em comum entre as pessoas em relação a como elas pensavam e expressavam as suas preocupações sobre a confiança na mídia noticiosa. A seguir, listamos 6 descobertas feitas pelo Instituto Reuters. A primeira, a familiaridade com as marcas e suas reputações offline muitas vezes moldou a forma como as pessoas pensavam sobre o conteúdo das notícias online também. Segundo ponto, os processos editoriais e as práticas do jornalismo raramente eram centrais para a maneira como as pessoas pensavam sobre a confiança. Terceiro ponto, o trabalho de jornalistas individuais, em contraste com apresentadores de televisão, era muito menos visível e muitas das personalidades da mídia que se destacavam eram frequentemente figuras polarizadoras. As percepções de preconceito e agendas ocultas na descoberta de notícias eram predominantes, mas o que as pessoas queriam dizer frequentemente refletia diferenças em suas próprias identidades políticas ou sociais. Poucos citaram a pandemia de Covid-19 como um fator que alterou a forma delas de avaliar a confiabilidade de notícias e fontes. A maioria tinha pouca confiança nas informações que via nas plataformas de mídias sociais, mas o julgamento dos veículos de notícias individuais muitas vezes dependia do nível de identificação com que as pessoas já se sentiam em relação às marcas que encontravam nas plataformas. Em resumo, as pessoas atrelam a sua confiança à familiaridade prévia com certa emissora ou jornalista. Costumam não entender e não se interessar sobre questões técnicas do jornalismo, os processos de apuração, por exemplo. Ao mesmo tempo, elas se veem qualificadas para criticar o trabalho jornalístico. Por fim, as plataformas e suas características intrínsecas, que envolvem também os assuntos tratados ali, são cruciais para a forma como as pessoas recebem e processam as notícias. Trazendo esses resultados para o nosso contexto, podemos observar na prática todos eles em nossa realidade local. A começar pelo senso de familiaridade. Um exemplo, de muitos, foi a predisposição dos que apoiam o presidente Bolsonaro a não gostar e a não confiar na Rede Globo, pois a associam à esquerda. O mesmo acontece com certos jornalistas e jornais. Isso também ocorre na oposição. A atenção depositada no jornalismo é imensa. O trabalho é criticado por não conter imparcialidade e poucos sabem como funcionam os critérios de noticiabilidade ou mesmo coisas simples, como a estrutura de uma notícia. Em um artigo australiano intitulado, numa tradução livre, o uso das elites políticas no discurso de notícias falsas através das plataformas de comunicação, uma equipe de 5 pesquisadores mapeou dados de políticos australianos. Esses dados foram coletados durante 6 meses, após a eleição de Donald Trump em 2016, em 4 fóruns de comunicação política.
Os pesquisadores concluíram que a utilização de notícias falsas predomina no domínio dos conservadores. Esse resultado também pode ser observado no Brasil. No artigo do professor Wilson Gomes e da professora Tatiana Dourado, intitulado Fake News, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia, os pesquisadores analisaram as 14 fake news sobre fraude nas urnas mais compartilhadas nas principais mídias sociais, Facebook, Twitter e WhatsApp, e chegaram à conclusão de que fake news são, principalmente, um fenômeno do movimento conservador de direita. Em outro artigo intitulado numa tradução livre, como Pego no Nexo, uma atividade comparativa e longitudinal da confiança política na imprensa, os pesquisadores europeus utilizaram dados de institutos de pesquisa que realizaram sondagens em diferentes países, incluindo ocidentais e não ocidentais. Os achados indicam que a ampla queda observada na confiança da mídia não é uma tendência universal, mas sim localizada nos países ocidentais, especialmente naqueles mais polarizados, como os Estados Unidos. O resultado mais significativo encontrado pelos pesquisadores foi a constatação de que a confiança nas instituições políticas é um dos principais fatores que influenciam a confiança na imprensa. A ligação entre os dois tipos de confiança se mostrou consideravelmente mais forte em sociedades politicamente polarizadas. Antes de me despedir, gostaria de lembrar que as discussões que envolvem as ciências humanas são extensas e cheias de nuances, algo que não pode ser resolvido em poucos minutos de pesquisa, por mais que as fontes sejam de alta qualidade e credibilidade. O mais importante é não cessar a busca por conhecimento atualizado e cientificamente estruturado. E se você gostou desse vídeo, continue apoiando a divulgação científica da comunicação. Curta, comente e compartilhe. Valeu e até mais!